Nosso assunto hoje é contágio de contaminações. Essa semana foi a semana da AIDS e do HIV. Assunto que já tentamos debater algumas vezes, mas falaremos disso um pouco no final, com maiores detalhes. Hoje, naturalmente, vamos falar de um modo geral dos contágios das contaminações como aparece. O mundo hoje está vivendo um terror, a pandemia. Isso por causa do coronavírus, que se chama de o novo coronavírus. Na realidade, de novo, ele não tem nada. O coronavírus já está rodando no mundo desde 1937. Portanto, ele de novo não tem nada. Chama-se de coronavírus. Me lembra até um filme italiano que chama La Corona Nera, quer dizer, a coroa negra. Pode até pensar nesse termo. Mas o coronavírus é muito mais do que isso, ele é muito perigoso. E precisa de maiores cuidados, cuidados que as pessoas precisam ter. O contágio é o mundo inteiro. O mundo inteiro está contagiado pelo coronavírus. Está, cada dia que passa, aparecendo mais novas modalidades. Já apareceu o Delta e agora o Omicron. Ninguém sabe até quando se vai parar de se combater esse mal. Só que o mal também depende muito, o combate ao mal depende muito das pessoas. E as pessoas não colaboram. No Brasil, nós apontamos os políticos, precisamente apontamos o presidente da República com suas ideias negativistas e com suas declarações que não deviam fazer. Então, mas podemos olhar de que as pessoas não querem se vacinar. Elas não querem tomar vacina. Elas fazem questão de não tomar vacina. A maioria das pessoas hoje, por preconceito, por medo ou por qualquer outra coisa, não toma vacina. Olha, no Brasil, como nós vimos, nós apontamos o mandatário da República que não aconselha a vacina, não aconselha as pessoas a se imunizarem. E nos outros países? Nós sabemos que a Rússia tem a sua própria vacina, que exporta o mundo todo. Mas pouco mais de 35% dos russos estão vacinados, porque por culpa deles mesmos, eles não querem se vacinar. Na Ucrânia, um pouco mais de 14% das pessoas estão vacinadas. Tem países ainda que não tem nem 5% da vacinação completada. Vamos ver, nos Estados Unidos não chegou ainda aos 90% das pessoas imunizadas, porque elas próprias não querem. O governo até oferece $500 para que as pessoas tomem a vacina. Mesmo assim, há dificuldade das pessoas serem imunizadas, procurar um posto para ser vacinado. Nem recebendo gorjeta, dinheiro, as pessoas não querem se curar. Aqui no Brasil também dão até descontos nas lojas, fazem grandes programas para ver se as pessoas continuam se vacinando, mas elas não querem se vacinar. Então, o que acontece? O mundo, ninguém sabe quando o mundo vai parar com isso, quando é que se vai poder combater efetivamente o mal. Em 1919 surgiu a gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas. Depois veio a febre amarela e vieram outros maus aqui que foram difíceis de cuidar. Primeiro porque não tinha recurso, naquela época não tinha recurso. Depois, as pessoas também não se cuidavam, como agora. Hoje já temos recursos, já temos meios de comunicação melhores, mas as pessoas continuam sem fazer o dever de casa, aquele de conseguir fazer a sua própria vacinação, cuidar de si próprio. Além do vírus, do coronavírus que está matando as pessoas a cada momento, nós também devemos pensar nos outros vírus. Temos aí, por exemplo, doenças como a Zika, chikungunya, dengue, são causadas por um mosquito, o Aedes aegypti. A picada dele é que causa a doença.
além de causar essa doença, pode causar até a febre amarela. E como combatê-los? Aí tem facilidade de se combater o Aedes aegypti. Primeiro, os meios que o governo detém. Depois, as próprias pessoas. Como as pessoas podem se proteger? Não abusando daquilo que é direito. Então, sabemos que o Aedes aegypti ele se desenvolve na água. Dizem que na água limpa e parada, mas também na água suja e parada. Então, devemos observar isso. Então, não deixarmos latas abertas no quintal, garrafas com a boca aberta, vaso de planta, o prato do vaso de planta sem colocar uma pouca de areia para aparecer água. Isso, a água é onde o inseto se desenvolve. E aí, ele está sempre presente. As pessoas não se cuidam porque não querem, porque eles fazem questão de se cuidar. Para se combater o coronavírus, tem os princípios. Utilizar o distanciamento, porque a contaminação está na saliva, a distância de 1,5 metro. Então tem que usar máscara, porque é necessário, porque aquelas gotículas, ela não está no ar, mas tem as pessoas que é portadora da doença e quando falam, expelem as gotículas. Então as pessoas podem se contagiar por isso. Os outros princípios do sistema sanitário é utilizar e se higienizar em casa, higienizar os objetos, diariamente as portas, os corrimões, as janelas, por onde as pessoas pegam. Ali está a contaminação. Se a pessoa vem contaminada, passa a mão no ferrolho e não foi devidamente cuidado deles através do álcool 70, o álcool gel, ele está lá para contagiar outras pessoas. E lavar as mãos, que é o essencial. Por incrível que pareça, até curso de lavar as mãos. Curso para lavar as mãos. Nós temos uma clínica para pegar uma máquina de fazer hemodiálise para uma pessoa da nossa família e em casa. Só que tinha os procedimentos com a máquina e com o corpo. E nós fomos tomar curso de como utilizar a máquina e como utilizar a mão. Então tomamos curso de lavar as mãos. Primeiro, não pode haver unha grande. Tem que passar a escova para tirar toda a sujeira, todo o micróbio que por ele está. Depois lavar a mão com sabão até aqui, metade do antebraço. E não pegar, depois que a mão estiver ensaboada, assim, lavar todos os dedos e tudo mais, não pegar mais na torneira. A torneira pode estar infectada. Então há torneiras especiais. Então o que você faz? Com o cotovelo fecha, com o cotovelo abre. Para não contagiar, não contaminar aquele objeto que está ali. Então, é proteção. No passado, 90% das pessoas, digo no passado, lá dos anos 40, 50, 90% das pessoas não tinha acesso à água encanada. A água era pegada nas cacimbas, nas fontes, e utilizado para tudo, para comer, para fazer comida, para lavar roupa, tomar banho e beber água. Então, na minha região, por exemplo, tinha várias fontes, mas as mais importantes eram a Fonte Grande, a Fonte da Cocheira e a Fonte do Sr. Arnaldo. A Fonte Grande e a Fonte da Cocheira pegava-se água para o gasto, para se tomar banho, para lavar roupa. Mas para beber tinha uma fonte especial. Os portugueses, que era dono da horta, deixavam que pegássemos água lá na sua fonte, contanto que não tivesse aglomeração, para não sujar a água. Ele abria a fonte lá às 7 da manhã e só até 10 horas. Cada pessoa só podia pegar 2 latas de água. Tinha os cuidados para não se contagiar. Então o que acontece? Aquela água em casa, lá em casa, por exemplo, a nossa família colocava um pano na boca do pote e coava a água. E depois tampava-se o pote. O pote era tirado água com um caneco para servir nos copos, para a pessoa não beber a água no mesmo copo. Depois surgiu a tralha. É um pote grande com a torneirinha embaixo. Era mais fácil, é mais higiênico, também com sua tampa. E, além de coar a água, colocava uma pedra de
um produto para ajudar a combater enxofre, uma pedra de enxofre, para combater o mal dos egípcios. Naquela época já estava lá, contaminando a água. Então, os agentes de saúde chegavam nas casas diariamente e faziam as anotações numa ficha atrás da porta e examinar se tinha água suja, se tinha água no fundo do quintal parada, para fazer a higienização. Ele usava com a lanterna. Até um tonel que estivesse na porta, um tonel grande, com água, tinha que estar tampado com tampas, com tábua ou qualquer coisa que coberto para não estar exposto ao mosquito. Isso lá em 1940, 1950. Se porventura os tambores de água tivessem descoberto, o agente da saúde jogava água fora. Se ele com a sua lanterna verificasse que tinha alguma lavra, ele jogava a água fora e além disso ele colocava um veneno. Até dentro do pote onde a gente bebia água. Colocou lá a lanterna, tem lá a lavra do mosquito, ele colocava um veneno e as pessoas não podiam mais beber água daquele pote enquanto não lavasse, fazia uma lavagem direita. Lavar bastante com a vassourinha e depois jogar o que nós chamávamos de água milagrosa. O que era água milagrosa? É a água sanitária que nós usamos hoje, uma solução de cloro com outros componentes químicos que faz a água sanitária. Então, era isso que se usava para limpar. Enxaguava-se o pote para que estivesse limpo e matar os micróbios. Naquela época usava-se muito a moringa. Então as moringas, quando enchia o pote, tirava a água e enchia no moringa. Ela era interessante porque a moringa tinha tampa. E ele colocava na janela para ela esfriar água fria. Ninguém tinha geladeira, então a água fria da moringa, chamava até, no interior a gente chamava de resfriadeira, o vasilhame de barro. Então, a gente tinha esses cuidados necessários contra o poder dos egípcios, que ele contagiava. O contágio estava na picada do inseto. Picou, a pessoa estava contagiada. Para evitar esse contágio, hoje o governo já bota um carro jogando um fumacê para matar o micróbio. E as pessoas podem até se proteger na janela colocando uma tela bem fininha para que o mosquito não entre. E tem até uma raquete elétrica que passa para lá e para cá e vai matando os insetos. Tudo isso é uma maneira de se proteger desse inseto que causa males terríveis, como a chikungunya, a zika, a dengue, e como eu disse, até a febre amarela. Esse é o contágio. Ora, não é só o Aedes aegypti que provoca doença no mundo por contágio. Nós falamos que sobre a água, onde está o maior contágio está na água e nos alimentos. Ora, a zona rural de Salvador, que desde a fundação da sua cidade até talvez os anos 40, 1948, era entre o Xame-Xame e a Baixa da Graça, onde tinha as hortas, as roças, os estábulos, até as fazendolas. E aí, na área onde hoje é a Avenida Centenário, tinha um rio que passava ali, que vinha da Baixa da Graça. Um rio de água limpa, cristalina. Passava por ali, pelo Calabá, pelo Xame-Xame, e desaguava lá de frente o Cristo, ao lado do Cristo, onde tem hoje o restaurante Barra Vento, por ali, que o rio desaguava ali. E nesse rio, que passava nas hortas, onde os donos das hortas irrigavam suas plantas, eles faziam também valas aos lados. E essas valas, eles faziam buracos na vala para encher mais de água, tirar com um vasilhame e regar. Mas ali naquela vala estava o contágio. Estava lá os caracóis. Os caracóis, aquela lesminha que existe, aquele molusco, que está o bichinho ali dentro. Esse molusco, ele era portador de um grande infectador. O cistosoma, que provoca a doença chamada ectozoonose.
as pessoas entravam descalço no riacho, nas valas, nos regos, e se contagiavam pela pele. Pisou, está contagiado. E lá se vai a pessoa ficar doente, com fraqueza, com amarelidão, e emagrecendo, perdendo peso, por causa da doença ectozoonose. E também os alimentos ali, com folha, por exemplo, de alface, couve, agrião, acelga, essas folhas que nós comemos crua, aquela água que é colocada na planta, que está contagiando ali, nem só o cistosoma, mas outros parasitas, como Ascaris lumbricode, Tricura e Triquiura, Necatus americano, Solitário tênia. Estou falando isso porque eu trabalhei em laboratório de análise clínica e tive conhecimento dessas coisas. Então, Delano, como é que você combate aquela doença que já está lá na folha, que nós vamos comer crua? O correto é pegar uma solução, água com a chamada água milagrosa, que é o cloro, botar 1 litro de água e colocar uma colher de sopa daquele produto e deixar lá durante 1 hora, para depois de 1 hora lavar a água corrente para poder fazer a salada, para evitar o contágio com aqueles parasitas. E utilizar na salada é muito bom de botar limão, é gostoso, mas é bom colocar mais vinagre, porque vinagre também é ácido, o ácido acético. Temos o ácido sulfúrico, fosfórico, clorídrico, e o ácido acético é o vinagre, que também combate esses micro-organismos. Olha, nós falamos da cistosoma, mas tem, que no laboratório chamava-se ovoemetoscopia, todos aqueles parasitas que põem ovos, já falamos neles, Ascaris lumbricode, Tricura, Triquiura, Necatus americanos e até Solitário tênia. Às vezes as pessoas não entendem. Um verme que coloca no intestino da pessoa que mede até 10 metros de comprimento, Solitário tênia. Mas hoje já se combate todos esses vermes com vermifugos e com remédios fortes. Mas no passado era mais difícil, porque não tinha esse recurso. Mas de onde veio o contágio? Da água. Além dos parasitas, tinha os protozoários patogênicos. São Giardia lamblia, ameba, a coli, ameba histolística, endamoeba coli, endamoeba histolística, são os protozoários patogênicos. Esses protozoários eram vistos em forma de cistos ou em forma vegetativa, que se chamava de trofossoíto dos protozoários patogênicos. Veja a linguagem que eu estou usando, é porque eu trabalhava em laboratório de análise clínica. Por isso que eu estou usando essa linguagem de conhecimento de causa. Então, mas para combater isso, precisava que se cuidasse, as pessoas se cuidassem por causa do contágio. O contágio é a contaminação. A água nas plantas, e as plantas nós comíamos. Vi muitos casos assim no escritório, no laboratório de análise clínica. Lá, certo dia, o médico estava lá examinando uma lâmina de leucograma, um exame de sangue. E ele me perguntou: Aloísio, esse paciente tem exame de fezes? Eu disse: tem, sim, senhor. Eu disse: porque esse brincou ainda, esse corno tem cistosomose. Ele disse assim: esse corno tem cistosoma. Sem olhar o exame de fezes, ele detectou lá no exame de sangue. Cadê? Me deu o exame aí. Eu dei o microtubo com sedimento embaixo. Ele colocou na lâmina, fez o esfregaço na lâmina, botou a lâmina, botou no microscópio. Estava lá o cistosoma, o ovo do cistosoma. Se vê os ovos, pode ver ele até saindo da casca, fazendo uma cultura de 45 dias na cultura. Mas aí você vê lá o ovo do cistosoma. Ele disse: eu não disse que tinha cistosoma? E doutor, como é que o senhor identificou ele? Qual é o mal que causa no sangue? Ele disse: provoca leucocitose, monocitose, linfocitose e tantas outras bactérias que pode ocasionar somente porque o cidadão está com um cistosoma no sangue. Ora, quando ele foi contagiado, o contágio veio da água. Você pisou ou colocou na planta. Então, é isso que se combate
esses elementos, esses micro-organismos, que devem ser combatidos diariamente, constantemente. As pessoas não têm ideia de quanto passa a dificuldade de ficar doente somente de comer uma alface cru, sem o devido cuidado. Comer uma fruta sem devidamente, uma manga sem devidamente lavar, limpar com hipoclorito, e depois lavar em água corrente. Porque está ali a contaminação, o contágio está ali, e pela boca nós comemos. Esse contágio dos parasitas. Depois, além desses parasitas, tem outros, piores ainda. Tem a tuberculose. Ora, a tuberculose é causada por um bacilo, não é nenhum vírus, é um bacilo chamado bacilo álcool ácido resistente, ou bacilo de Koch, ou de Cook, como queira chamar. Ora, ele é micro-organismo, isso é detectado através do microscópio, através do exame de escarro, é que se encontra lá o bacilo. E a tuberculose foi uma doença que matou muita gente antes de se descobrir a penicilina. E muitas pessoas famosas morreram de tuberculose, como Noé Rosa, grande compositor, Castro Alves, o próprio Dom Pedro I morreu de tuberculose, porque não tinha ainda os conhecimentos, não tinha ainda o jeito de verificar de onde vinha o contágio e como evitar o contágio. Hoje não, hoje nós já temos, por exemplo, a BCG, a vacina que as crianças tomam para se imunizar contra a tuberculose. Mas mesmo assim, muita gente ainda morre de tuberculose por falta dos cuidados que as pessoas não têm com a doença. Olha, quando na residência aparece uma pessoa tuberculosa, automaticamente tem que separar todos os seus os elementos que ele come, todos os utensílios, copo, garfo, colher, prato. Isso é até constrangedor, mas é necessário, porque o contágio está ali. O bacilo não morre simplesmente se lavar com sabão e água. Ele morre em alta temperatura. Então ele está ali sempre. Portanto, tem muito cuidado com isso. Não beber água no mesmo copo que as pessoas. As pessoas bebem água no mesmo copo, sem lavar. Está lá um contagiado e o outro está sendo contagiado imediatamente. Toalha, por exemplo. Toalha, cada um tem que ter sua toalha em casa. Cada um tem que ter seu sabonete. Porque o contágio está lá na toalha molhada. Então, é preciso que evitar esses contágios, essas contaminações para não evitar a doença. Nós vimos que a tuberculose é terrível, esse mal que é feito. Eu vou contar um caso lá, outro caso do laboratório. Lá nós trabalhávamos com a pia, que fazia todos os exames. Eu, por exemplo, que datilografava os laudos, depois também aprendi a trabalhar na técnica e também fazia o exame de fezes, onde eu fazia o procedimento de enriquecimento de damas e rives, flutuação de Faust e tantos outros. Na fezes, na urina, trabalhava com fezes, urina, secreção nasal, secreção uretral, secreção vaginal, vômito, enfim, todos esses elementos para fazer pesquisa da doença. Estava ali, tudo numa pia só. Essa pia só se usava para isso. A pia para lavar a mão era outra, com sua escovinha para escovar a unha, com sabão especial. E essa pia sempre era higienizada no final da tarde. Jogávamos a sulfocrômica. O que é a sulfocrômica? É uma substância, é uma composição de ácido sulfúrico com bicromato de potássio, água destilada. Essa solução é muito forte. É para limpar vidro e louça. Se botar no aço, no ferro, corrói na mesma hora. Muito cuidado com essa substância para cair na roupa, cair na queimadura fatal até. Então, por isso nós higienizávamos sempre essa pia com a sulfocrômica, com uma vassourinha que era só para isso, esfregava, e no dia seguinte a gente tornava a começar o trabalho nessa pia. Lá um dia, o técnico do laboratório, ele até estudante de farmácia, já está no final do curso, fazendo o último semestre, bioquímica, que ele estudava. Ele sentiu vontade de escarrar e inventou escarrar na pia. Era normal, que aqui era pia, era para sujeira mesmo. Mas quando ele viu o escarro assim amarelado, ele desconfiou de que havia alguma coisa de errada no seu escarro. Aí resolveu pegar um alça de platina, é o instrumento do laboratório, pegar a lâmina, que é a lâmina de vidro, fazer esfregaço de uma lâmina
colocou uma lamina lá em cima e botou no microscópio. Quando ele chegou lá, detectou bacilo álcool ácido resistente, ou seja, bacilo de coco. Ele estava tuberculoso. Foi um auê. Na mesma hora ele chamou o médico e mandou que o médico olhasse no microscópio. Ele confirmou, não, é o bacilo de coco mesmo. Como foi isso? Onde você fez? Ele chegou, ele disse, não, eu descarreguei na pia e fiz os esfregaços. Ele mandou imediatamente eu jogar sulfocrômica, fazer a limpeza, e o cidadão falou que fazer uma radiografia, porque a tuberculose ataca logo os pulmões e a radiografia vai detectar se os pulmões estão atacados. E lá deu negativo. Então eu resolvi fazer um exame de escarro. É um método que era infalível, uma Potting. Quem está tuberculoso fez o Potting no exame de escarro, não tem jeito. É um exame completamente, um exame eficaz, que mostra que a doença está ali. E ele fez o Potting e deu negativo. O que foi que aconteceu? A pia estava infectada com o bacilo. E na hora que ele escarrou em cima do bacilo. Em centenas de segundos, frações de segundo, o micróbio, o bacilo, penetrou nos carros e infectou os carros. Que a pia que estava infectada e não o escarro dele estava bom. Você veja, quanto há o jeito de infectar. E aí foi que descobriu que não podia fazer isso, então exatamente isso. Teve mais cuidado com a pia, sempre lavando o dia todo. Acabava de trabalhar, lavava, passava a sulfocrômica, jogava detergente, esfregava direitinho para não acontecer essas coisas. Mas aí a contaminação, o contágio está aí. Contágio que as pessoas precisam evitar, pode ser evitado. Então, beber água no mesmo copo. A gente fala isso mesmo, fazia aqui em casa, muito. Minha mulher bebia, na hora do almoço, bebendo água, eu bebia o resto dela, ela bebia o meu resto, bebíamos cerveja junto. Porque era da família, a gente sabia que não podia estar doente, mas nós não sabemos quem está ou não com algum micro-organismo no corpo. Tem que ter cuidado de não praticar esse hábito. Vou citar um outro caso que é muito importante. No passado isso era muito tabu. As pessoas praticam sexo oral. No passado isso não podia nem falar assim, mas hoje já falam porque os sexólogos acham a coisa normal. Vejamos lá. As doenças infecto-contagiosas são infectadas através do contágio. E a mulher lá estava sã e teve o contato sexual com um homem que estava doente e ela ficou contagiada com uma bactéria que se chama Escherichia coli. Bom, ela está infectada, mas tem boa imunidade, não apareceu nenhum corrimento, nem dor nenhuma, ela está lá. Aí vai outro cidadão e faz o sexo oral. Automaticamente ele está contagiado, ele está contaminado. Ele não sabe que está contaminado, porque ele também tem imunidade, não apareceu nada nele para dizer que ele está doente. Mas ele bebeu água no copo, veio o irmão dele, o amigo dele, bebeu água no mesmo copo. Aí o contágio passa diretamente para o outro. O terceiro, porque os dois primeiros têm boa imunidade, não demonstrou. Já o terceiro que foi contaminado, ele vai aparecer com rouquidão. Vai aparecer com rouquidão, vai ser com rouquidão, vai aumentando. E só vai detectar qual é a doença que está depois que fizer o exame de laboratório. O médico vai pedir exame de laboratório ou do escarro ou da saliva e vai detectar lá Escherichia coli. E aí o cidadão começa com a rouquidão e vai afetando e ele vai acabar ficando com doença mais grave, pode ir até a óbito. Por quê? Por causa do descuido, olha o que ele fez. O cidadão fez o sexo oral, problema dele. O outro, que não sabia de nada, bebeu água no mesmo copo, se contaminou. As pessoas fazem isso. Eu mesmo, certa vez, numa festa de casamento, fiquei assim na escada lá, a gente bebendo cerveja, e a dificuldade de copo. Não tinha copo. Então eu peguei o meu, bebi a cerveja, precisa ver com uma garrafa e bebia. E apareceu uma mulher lá e disse, você está com copo e eu não estou. Eu quero beber minha cerveja. E disse assim, é o seguinte, eu bebo um copo, você lava e depois bebe. Não tem problema nenhum, não. Eu bebo no seu copo mesmo. Ela passou a beber junto comigo, e eu também junto com ela. Encheu o copo, ela bebeu um gole, e eu não conhecia a mulher, não sabia nem onde ela era.
Mas a gente fez isso completamente coisa errada. Se ela tivesse tuberculose, eu ficava tuberculoso. Se eu tivesse tuberculose, ela também ficava. Ou se ela tivesse com a Escherichia coli, eu pegava, ou ela também. E então, esse contágio é que não pode ser. Esse ato que ele bebe cerveja, surgiu até depois do teu namoro, que não foi coisa muito tempo depois, acabou o namoro aí, porque não era para ter aquele namoro mesmo. Mas aí você vê, enfim, olha de como surge os contágios, como surge a contaminação, as pessoas se contaminam, se contagiam simplesmente por falta de cuidados. Falta de cuidados é que faz com que as pessoas sejam contagiadas, contaminadas. Então precisa evitar isso. Ter os cuidados de lavar a mão, ter os cuidados com a toalha, ter os cuidados de beber água no copo, de lavar direitinho. Os alimentos, antes de ser consumido, deve ser lavado e sempre colocar numa vasilha. A gente vê os alimentos hoje, por exemplo, é muito importante por causa do vírus. Chegou da rua, botar numa vasilha grande, na bacia, botar o clorito de sódio, ou seja, que boa, com água e lavar. Deixar lá por algum tempo, depois lavar água corrente. O correto é esse. A maioria não faz, nós não fazemos isso. Lavou assim, às vezes hoje a gente lava ligeiramente assim, a laranja, as mangas, mas o correto é lavar com a solução que combata o micróbio. Evita que as pessoas se contagiem com uma doença que é invisível. As doenças são invisíveis. Ninguém sabe onde ela está, a doença. Ana, vamos falar do HIV. O HIV, que provoca AIDS, é uma doença camisinha, que é necessário. Há outros meios de contágio. Por exemplo, você vai à manicure e ela lá faz a unha de uma aidética e não esterilizou devidamente o aparelho dela e vem e faz a sua unha também, fere também seu dedo e você vai se contagiar porque uma aidética fez a unha e você também fez a unha com alicate, com a tesoura dela. Hoje o correto é as pessoas levarem seus próprios instrumentos para o salão de beleza. É até meio constrangedor para a manicure. Mas o correto é isso, porque às vezes a manicure não tem os cuidados devidos de fazer a esterilização como manda a regra, como manda os cuidados sanitários. Tem que ser a temperatura, alta temperatura, para poder ir durante algum tempo, para poder matar o germe, matar o micróbio, matar o vírus. Então, é preconceito não beijar o aidético, que não passa pelo beijo. Claro que passa. Não passa pela saliva, mas passa por algum ferimento que está na boca. O aidético está com ferimento na boca, está ferido, está ali o sangue ali. As pessoas vão, beijam e passa imediatamente. Está com o dente furado, está com a cárie. Então a doença passa por ali. Então tem que ter esses cuidados. É idêntico. Não vai ter contágio sexual com ele, nem beijar na boca. Beijar na mão. Se a mão não estiver ferida, tem que ter, olha, esse cuidado. Porque na hora que você pegou na mão de um aidético que está com o dedo ferido, você pode se contagiar. Então tem que ter esses cuidados para que não fique. É doença incurável. É doença que mata as pessoas mesmo. Portanto, eu não quis falar só do AIDS, queria falar porque existem outros meios de contaminação, de contágio, e de vários outros vírus, de bactérias que faz também a contaminação. Então, se a gente vai no hospital visitar uma pessoa que está doente, tem que usar luva, e tem que usar capa, e tem que usar máscara, por causa do contágio. E hoje o contágio é terrível. E o hospital onde está lá, o mundo da bactéria, está nos hospitais. Então precisa ter cuidado também com os nos hospitais. Bom, por hoje é só isso que eu devo falar. Os seguidores, as pessoas que ouviram esse depoimento, devem passar para outras pessoas, compartilhar, porque muitas pessoas não conhecem determinadas coisas. Não tem conhecimentos técnicos, por exemplo, eu falei em coisas técnicas, científicas, de laboratório de análise clínica, porque trabalhei lá. Trabalhei e aprendi. Primeiro era só datilografar laudos, mas eu queria aprender e fiz questão de aprender, fazer exame de fezes, fazer exame de urina, conhecer o exame de sangue, saber o que é leucocitose, o que é monocitose, linfocitose, neutropenia, leucopenia, leucemia, através do exame de sangue. Hoje eu já sou uma pessoa mais esclarecida nesse tema. Quando eu pego um laudo médico, do leucograma, do eritrograma, eu já sei que a pessoa está lá com anemia, que eu vou lá examinar, ver o hematócrito dele,
vou ver a hemoglobina, vou ver as hemácias, porque eu tive esse contato. Mas e as pessoas não têm. Então, por isso é necessário que as pessoas compartilhem esse pronunciamento para adquirir, porque isso é cultura, é conhecimento. Portanto, meus amigos, muito obrigado por tudo isso e compartilhe, por favor, porque é necessário para as pessoas.